A 200 milhas da costa do México, encontra-se uma das menores ilhas do planeta. Esta é Roca Partida, que em espanhol significa rocha partida, e é tudo o que resta de um antigo vulcão marinho. Parece um oceano comum, mas sob a superfície esconde um grande segredo da natureza. É um habitat extremo, dominado por enormes cardumes de tubarões. É o único ponto de encontro por muitas milhas na imensidão vazia do Oceano Pacífico. As paredes íngremes da montanha submersa abrigam uma concentração de fauna marinha superior à de qualquer recife. É aqui que os tubarões travam sua partida decisiva. A enorme concentração de centenas e centenas de tubarões-seda é uma das manifestações da alma selvagem de Roca Partida. Mesmo os tubarões-martelo recortados, que caracterizam com sua presença as Galápagos e a Ilha do Coco, são muito numerosos nestas águas. Mas por que tantos tubarões? E, sobretudo, estes tubarões-seda, tubarões-martelo e tubarões das Galápagos se deslocam entre os grandes santuários marinhos do Oceano Pacífico Oriental. Roca Partida é uma das 4 ilhas da região que formam o chamado arquipélago de Revillagigedo. As outras são Clarion, San Benedicto e a maior, Socorro. Em muitos países, o nome da ilha principal é usado para se referir a todo o arquipélago. Aqui, o homem sempre foi uma presença fugaz, e cada ilha pôde desenvolver sua própria identidade. Os mexicanos as consideram suas pequenas Galápagos e só agora começam a descobrir seus imensos segredos submersos. Assim como nas Galápagos, a origem vulcânica destas ilhas é evidente tanto acima quanto abaixo da superfície. Cada uma é caracterizada por uma paisagem rochosa submersa, perenemente exposta às impetuosas correntes e à ressurgência das águas profundas. A colisão de 2 grandes correntes oceânicas, a fria, conhecida como Corrente da Califórnia, e a mais quente, a Corrente Norte-Equatorial, é vital para a região, pois se encontram a oeste do México, precisamente na altura de Socorro e das outras ilhas. O resultado é um caldo de cultura hiperenergético que alimenta uma cadeia alimentar que vai do menor ao maior. É um paraíso para os predadores, e aqui os tubarões prosperam. Essas correntes afetam o comportamento sazonal de tubarões e raias-manta, cujos números aumentam constantemente. Diferente de outras espécies, tubarões de barbatana branca de Recife vivem aqui permanentemente. Eles agem como uma matilha e este é o seu habitat. Desenvolveram um comportamento incomum que torna esta ilha especial. Ao contrário de outros peixes, os tubarões de barbatana branca de Recife não precisam se mover constantemente para que a água passe pelas guelras e eles possam respirar. Assim, podem descansar durante o dia e poupar forças para a caça noturna. Ao longo das íngremes paredes rochosas de Roca Partida, o espaço é um bem raro e os tubarões de barbatana branca de Recife transformam cada fenda em um leito. Eles se agrupam e se amontoam, às vezes, até 3 uns sobre os outros.
Roca Partida se torna, então, o mais concorrido hostel submarino, onde os hóspedes precisam sortear um lugar para dormir. Os tubarões de Recife de Barbatana Branca não são territoriais e se adaptam facilmente, mesmo que alguns aposentos ofereçam pouco conforto. É uma situação peculiar, ainda mais complicada pelo fato de que os tubarões não estão sozinhos. Após lutarem para conquistar um espaço entre as rochas, eles precisam se proteger das lagostas gigantes, suas presas habituais. Com a escassez de espaço, os tubarões formam uma aliança inusitada com outro predador residente da ilha, a moreia verde. Eles se amontoam nas fendas mais estreitas, buscando constantemente a posição ideal. As moreias verdes podem atacar e devorar tubarões pequenos, mas nestes penhascos superlotados, a trégua parece se manter entre os dois predadores rivais. Em Roca Partida, o alimento é abundante para todos. Patrulhando as rochas, tubarões de Recife de Barbatana Branca se movem em grupos. Dentro de poucos meses, quando a temperatura da água subir alguns graus, os machos sairão em busca de uma companheira. Em fevereiro, os gigantes do mar chegam a Roca Partida. Todos os anos, as baleias jubarte viajam para seus santuários remotos nas águas azuis e tropicais do Pacífico. As águas do México, quentes mesmo no inverno, oferecem um refúgio precioso e há pelo menos 1.200 baleias jubarte que visitam o arquipélago. Pelos próximos 2 meses, os cetáceos viverão tranquilos, protegidos pelas águas relativamente calmas deste canto remoto do Pacífico. Roca Partida é uma ilha pequena e estreita, com apenas 200 metros de comprimento e 35 metros de altura. Uma mãe escolheu este lugar lindo para passar o inverno e ensinar seu filhote a sobreviver. Começa um forte laço que vai durar pelo menos um ano. Por horas, a mãe permanece quase imóvel enquanto o filhote suga seu leite, um dos mais nutritivos do reino animal. Todos os dias, ele bebe de 500 a 600 litros desse leite rico em gordura e ganhará peso muito rapidamente. A fêmea pode pesar até 50 toneladas e, mesmo assim, demonstra uma ternura que quase nos faz esquecer sua enorme força. Como todo genitor, ela transmite ao filhote ensinamentos que o preparam para a vida adulta. Ele deve compreender sua natureza de mamífero marinho, uma criatura que respira ar. O filhote de baleia ganha 25 kg por dia em média e deve aprender rapidamente a controlar a flutuabilidade. A mãe consegue manter a posição na água sem problemas, enquanto o grande filhote não demonstra destreza semelhante.
Para todo filhote, mesmo aqueles que pesam 1 tonelada, a regra é a mesma. Se não conseguir de imediato, tente novamente e tente mais uma vez. Parece um nadador iniciante que está aprendendo a praticar snorkel. No fim, há apenas uma solução. O filhote percebe que pode usar a mãe como um lastro gigante. Assim, ele se abriga sob ela até que precise emergir para respirar. Nesta idade, o filhote precisa subir à superfície a cada 3 ou 4 minutos. Por enquanto, a vida da jovem baleia jubarte nas águas azuis de Roca Partida parece uma existência idílica. Lições aprendidas aqui podem definir vida ou morte em sua jornada mais longa e traiçoeira em direção ao novo lar. Esta é São Benedito, a terceira maior das ilhas Revillagigedo. Estas imagens excepcionais mostram em detalhe sua grande cratera vulcânica perfeitamente formada. Sua última erupção, em 1952, varreu toda a vida da ilha. Os rios de lava alcançaram o oceano, estendendo a linha costeira da ilha em centenas de metros. Então, em 1993, a Ilha Socorro foi palco da erupção mais recente, adicionando seus efeitos às cicatrizes vulcânicas desses extraordinários vestígios do Anel de Fogo do Pacífico. Uma história que começa há 3,5 milhões de anos, com o deslocamento sísmico das placas tectônicas, peças que formam a crosta terrestre. A intensa atividade vulcânica, causada pelo deslocamento das fossas oceânicas, leva à formação de ilhas como estas por todo o Pacífico. Este é o Anel de Fogo. Mais de 450 vulcões formam uma cadeia que se estende por mais de 33.800 quilômetros. As partes visíveis das ilhas são cercadas por águas que superam os 3.000 metros de profundidade. Foram os espanhóis que descobriram o arquipélago em 1523. Mas foi apenas no século XVIII que uma expedição inglesa testemunhou a concentração excepcional de tubarões nestas águas. James Colnett era o capitão de um navio mercante, o Rattler. Sua missão era explorar as águas do Pacífico Oriental, incluindo as das Galápagos, para auxiliar a caça de baleias. Em 1793, Colnett anota em seu diário de bordo: uma prodigiosa abundância de peixes, mas pegamos pouquíssimos. Já que os tubarões destruíram as linhas e os anzóis, e ninguém a bordo, exceto eu, havia visto criaturas tão famintas. Depois de mais de 2 séculos, pouco mudou.
A única diferença é que hoje os visitantes pagam para testemunhar em primeira mão o comportamento extraordinário dos tubarões. 25 espécies diferentes de tubarões e raias-manta nadam em torno das paredes irregulares desses picos. Além de serem uma área protegida sob a jurisdição do México, as ilhas também fazem parte de um corredor biológico marinho em virtude da riqueza da fauna tanto acima quanto abaixo da superfície, uma característica que as torna semelhantes às Galápagos e à Ilha de Cocos. Por mais de uma década, as autoridades mexicanas e os biólogos marinhos reuniram evidências detalhadas para obter o reconhecimento máximo da Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade. Neste projeto, o estudo das migrações dos tubarões assume um papel essencial. Eles usam dispositivos de rádio que coletam dados sobre os tubarões marcados e equipados com transmissores. Este é um dos dezenas de tubarões que são acompanhados há vários anos. Os deslocamentos das grandes arraias-manta também são monitorados por rastreadores via satélite. Diversas espécies foram identificadas deslocando-se entre as 4 ilhas do arquipélago, como os tubarões galha prateada, os tubarões das Galápagos, os tubarões seda e os tubarões martelo. Mas foi a maneira como eles se deslocam que surpreendeu os pesquisadores. Não importa quais sejam as condições do mar e das correntes, quando os tubarões migram entre as ilhas, eles nadam sempre perfeitamente alinhados. É ainda mais importante notar que esse comportamento é idêntico ao dos tubarões que se deslocam regularmente entre Galápagos, Cocos, Malpelo e outra ilha do Pacífico chamada Clipperton. É prova evidente de que tubarões se deslocam por autoestradas marinhas, corredores onde viajam para alcançar territórios de caça, mesmo a grandes distâncias. Os cientistas acreditam que Socorro e as outras ilhas possam ser um ponto de conexão nas rotas que levam os tubarões a esses grandes arquipélagos vulcânicos. Perto do final de abril, chegam os colossais tubarões-baleia, alguns dos maiores já vistos. Esses tubarões aproveitam as ricas águas do arquipélago e a sua altíssima concentração de plâncton, permanecendo aqui por alguns meses. Tubarões-baleia menores também fazem a sua aparição, aproveitando a abundância de alimento. Eles vivem uma existência longa e pacífica, podendo alcançar até 100 anos de idade. Esses gigantes gentis retornarão novamente ao longo do ano. À medida que nos aproximamos dos meses de maio e junho, o verão tropical se aproxima e logo fará muito calor. Graças à corrente da Califórnia, mais fresca e rica em nutrientes, vastos cardumes de sardinhas e arenques jovens são empurrados para as águas traiçoeiras do arquipélago. Além dos tubarões, existem outros predadores, como os peixes-vela. Ao perceberem o perigo, peixes pequenos formam bite balls, densos cardumes esféricos. Mas essa tática pode ser fatal. Como um sinal combinado, os peixes-vela emergem das profundezas marinhas. Os tubarões-seda não demoram a aparecer. As presas percebem a presença deles e sobem em direção à superfície, mas logo serão cercadas pelos vorazes predadores. Um menor cardume de sardinhas está prestes a ser atacado.
Para os peixes-vela, magníficos predadores das selvagens imensidões azuis, este é um alvo muito mais fácil. Quando o peixe-vela ataca, o predador tem armas e táticas que surpreendem as presas. A característica barbatana dorsal, ou vela, permite-lhe fazer viradas bruscas e as rápidas mudanças de cor sinalizam aos seus semelhantes como coordenar os ataques. Os peixes-vela estão entre os predadores mais rápidos dos oceanos e podem cobrir 100 metros na metade do tempo que o recordista mundial Bolt levaria a uma média de 20 metros por segundo, cerca de 70 km por hora. O ataque relâmpago faz com que os pequenos peixes fiquem atordoados pelo violento impacto com o rosto. Obrigado. Os peixes-vela atacarão o pequeno cardume até que não reste mais nada. Obrigado a todos. É o início de maio. Tubarões de barbatana branca de Recife caçam de dia, ao invés de descansar. As fêmeas começam a liberar feromônios e isso desencadeia um frenesi entre os machos. Eles se lançam em perseguição à fêmea até que um deles consiga capturá-la. Para mantê-la imóvel, ele usa os dentes. É um evento que raramente foi filmado e documentado. No mundo dos tubarões, não há espaço para ternura. No final, o macho conquista o direito de acasalar, agarrando a fêmea e afundando os dentes em sua pele, e ele não alivia a mordida até que o ritual seja consumado. O macho também corre riscos durante o acasalamento. Enquanto está agarrado à fêmea, ele não consegue respirar e rapidamente entra em privação de oxigênio. A cena é brutal, mas estes tubarões são resistentes. Siga o seu instinto. Pequenas grutas marinhas são refúgios ideais para tubarões e muitas outras criaturas. As lagostas espinhosas gigantes fazem suas tocas nestas fendas. Em águas onde a pesca é quase ausente, estas lagostas podem atingir meio metro de comprimento. Existe uma categoria de animais que desempenha um papel crucial no equilíbrio do ecossistema. São os peixes limpadores. Esta criatura de um vibrante tom alaranjado é o peixe-anjo de Clarion e vive apenas aqui, nas águas de Socorro. O peixe limpador amarelo é essencial nesta comunidade. Quando se trata de oferecer seus serviços aos mais majestosos habitantes das ilhas, os peixes-anjo de Clarion começam a trabalhar com um entusiasmo incontrolável.
As raias-manta gigantes do Pacífico são o objeto de suas mais assíduas atenções e, de fato, movem-se decididamente em direção a esses peixes de cores vibrantes. As raias-manta entram diretamente no pequeno cardume, orientam seus corpos em relação à corrente e diminuem a velocidade para que os peixes-anjo possam iniciar seu trabalho. Eles limpam parasitas da pele da raia-manta e as rêmoras em seu corpo. As raias-manta do Pacífico podem atingir 6 metros de diâmetro. Elas filtram plâncton pelas brânquias para se alimentar. Os peixes-anjo não se limitam a eliminar os parasitas, mas também removem os restos de comida e limpam as feridas, impedindo que se infeccionem. Sem essa interação harmoniosa entre as raias-manta e os peixes-anjo, esses gigantes do oceano, que possuem a maior massa cerebral entre todos os peixes, poderiam adoecer e morrer. Até tempos recentes, os parasitas não eram a principal preocupação das raias-manta. Em 1994, uma frota de barcos de pesca realizou o que seria lembrado como o massacre de São Valentim de tubarões e raias em San Benedicto. Atualmente, a pesca comercial ao redor das ilhas é proibida e a morte de uma grande raia-manta pode custar uma multa de $10.000. Obrigado. A Marinha Mexicana patrulha o arquipélago, impedindo pesca ilegal. É permitido deter quem pesca tubarões ou raias-manta. Este barco pesqueiro de espinhel tenta escapar da fiscalização. Um barco com mergulhadores filma tubarões mortos no convés. Não. Pescadores escondem carga ilegal de barbatanas valiosas no mercado. A pesca e a mutilação de tubarões são um flagelo no Pacífico Oriental. Mergulhadores sabem que enfrentam uma guerra. Eles defendem essas ilhas por todos os meios, não hesitando em se aproximar de embarcações suspeitas de pesca ilegal, documentando cada intrusão com câmeras e, em seguida, repassando o material às autoridades. Essas pessoas não deveriam estar pescando aqui. Obrigado. Para iates privados dedicados à pesca esportiva, basta apenas uma advertência. Contudo, a indústria pesqueira, com seus grandes e pequenos barcos, deixa um terrível legado aqui. É frequente observar tubarões com anzóis presos na boca. Outros arrastam longas linhas de pesca. Muitos outros não sobrevivem a esses encontros. As intrusões humanas deixam marcas profundas até mesmo nas maiores criaturas marinhas. Este tubarão-baleia tem uma corda grossa enrolada no corpo que se aprofunda em sua carne. Um mergulhador tenta libertá-lo da letal amarra, descendo rapidamente a mais de 30 metros de profundidade. O enorme tubarão mantém sua índole mansa.
Poucos segundos removem um peso que o atormentava. Para os mergulhadores, é um momento de pura alegria. A política de tolerância zero contra a pesca permitiu preservar o espetacular habitat marinho dessas ilhas. Os cardumes de atuns são densos como redemoinhos de prata. Carangídeos e outras espécies pelágicas formam cardumes enormes. Especialistas dizem que a concentração de peixes é única no mundo. Eles calcularam a biomassa, ou seja, a porcentagem de peixes em relação ao volume do recife. Em Roca Partida, a porcentagem de biomassa é de 72%, a mais alta já registrada em um recife populoso em qualquer parte do mundo. As riquezas marinhas do arquipélago sustentam muitos predadores grandes. Entre eles, destacam-se os golfinhos nariz de garrafa, que vivem permanentemente entre as 4 ilhas. Quando não estão caçando, os golfinhos se dedicam às suas complexas interações sociais, com alguns de seus comportamentos documentados exclusivamente neste habitat. Eles ficam imóveis, suspensos, deslizando verticalmente. Revillagigedo abriga 16 espécies de baleias e golfinhos, incluindo um parente do golfinho nariz de garrafa. Este cetáceo é conhecido como falsa orca e é o terceiro maior golfinho existente no mundo. Quando se movem em grupo, eles parecem ainda maiores e mais fortes. Eles tendem a colaborar na caça e, embora às vezes ataquem golfinhos menores, neste local eles visam principalmente os enormes atuns que formam imensos cardumes nas águas do arquipélago. Os golfinhos nariz de garrafa são excelentes oportunistas e este indivíduo decidiu tentar a sorte em uma perseguição que se revela mais um exercício do que uma verdadeira caça. Enquanto isso, outros predadores aguardam o crepúsculo, como os tubarões-martelo, que conhecem bem essas formações rochosas graças às suas bizarras cabeças achatadas, um concentrado de órgãos sensoriais. Os jovens tubarões prateados tendem a permanecer próximos à barreira de recifes, aguardando a idade ideal para dominar as profundezas. O tubarão das Galápagos segue a mesma dinâmica e ambos atingem pelo menos 3 metros. O golfinho nariz de garrafa parece ter tido mais sorte, pois, na verdade, agiu com astúcia, roubando o peixe da boca de um de seus semelhantes e antecipando até mesmo um grande peixe-galo. Os golfinhos cortejam e acasalam-se durante todo o ano.
e basta uma leve pressão para convencer esta fêmea de sua receptividade. Ficar imóvel sinaliza que a fêmea está pronta para acasalar. Revila Gigedo é um Éden para os golfinhos nariz de garrafa. Na última semana de maio, há algo de novo nas águas de Roca Partida. Um vórtice de bolhas parece estender-se ao longo de toda a parede rochosa da barreira de corais, aprisionando alguns habitantes, principalmente os baiacos, que começam a girar como peões. Os baiacos possuem barbatanas curtas e não são capazes de sair do vórtice que os suga. Este estranho fenômeno pode indicar uma mudança sazonal nas duas grandes correntes oceânicas, que são a fonte vital de vida para a fauna marinha dessas ilhas. A corrente da Califórnia, mais fria, traz à superfície substâncias nutritivas das águas profundas, enquanto a corrente equatorial, mais quente, influencia principalmente as águas superficiais. O cenário está pronto e em breve começará um verão inesquecível para os tubarões. É a aribada. Em quantidades nunca antes vistas, os tubarões seda parecem intermináveis. Eles emergem das águas profundas, no limite da plataforma continental, em ondas de centenas de exemplares. Os grandes cardumes de bonitos, outra espécie pelágica típica, serão os seus alvos. Tubarões seda coordenam ataques contra cardumes, reunindo-os antes de caçar. Os tubarões superam os golfinhos como caçadores nesta reserva. Os tubarões prateados estão entre os participantes mais agressivos deste banquete. Os grandes cardumes desses tubarões são compostos predominantemente por adultos que podem crescer até 3 metros e têm fama de exercer sua autoridade sobre todas as outras espécies. Os
Os tubarões das Galápagos e os tubarões martelo recortados continuam a engrossar as fileiras desta imponente armada. Os gigantescos cardumes de tubarões martelo recortados, que chegam a centenas de exemplares, geralmente incluem quase apenas fêmeas, mas nestas ocasiões, os machos também entram em cena, provavelmente em busca de uma companheira. Quando um tubarão-baleia faz sua aparição, tudo está pronto para um encontro extraordinário. Tubarões das Galápagos se esfregam em superfícies para remover parasitas. E o que poderia ser melhor do que usar a pele de seu gigantesco parente como uma folha de lixa? Uma maravilha que só se descobre aqui, no cruzamento dos tubarões. Onde alguns dos maiores predadores marinhos se reúnem em um pequeno e remoto canto do oceano para se limpar, reproduzir e encontrar alimento em números que deixam boquiabertos. Somente hoje os cientistas começam a compreender a importância deste arquipélago no ecossistema oceânico. Autêntico cruzamento nas migrações dos tubarões, este grupo de ilhas tem um papel decisivo para a sobrevivência dos grandes predadores no Pacífico Oriental. Os dados coletados pelos faróis acústicos instalados na região já confirmaram que os tubarões martelo e outras espécies utilizam estas autoestradas marinhas. Agora, com a aproximação da temporada de furacões, os tubarões se preparam para realizar sua migração ao longo de rotas inalteradas por milênios. Em novembro, a paz volta a reinar nas águas do arquipélago. Já se passaram 2 séculos desde que os primeiros exploradores testemunharam a inexplicável e frenética atividade de incontáveis tubarões. Talvez seja perfeitamente lógico que, depois de mais de 200 anos e talvez no mesmo ponto onde o capitão James Connet e sua tripulação cruzaram as profundezas azuis de Roca Partida, os descendentes daqueles tubarões continuem seu banquete. Hoje, somos capazes de levar nosso olhar também sob a superfície e observar os tubarões-seda que atacam os densos cardumes de presas, ladeados por grandes atuns, movidos por um apetite igualmente feroz. É o espetáculo da vida em toda a sua dramaticidade. Quem sabe se, daqui a 200 anos, o arquipélago de Revillagigedo ainda será o grande cruzamento dos tubarões no Pacífico Oriental.